Olá, quando estudamos a palavra do Senhor, encontramos grandes verdades que são necessárias para nossas vidas e também para nossa comunhão com nosso Pai eterno. Uma dessas grandes verdades é que nosso Senhor, Ele, até o dia de hoje, fala através de sonhos. Sim, Ele fala. Só que quando aprendemos sobre este tema, pode surgir um erro de interpretação. Qual é esse erro? Que só algumas pessoas, ou seja, um pequeno grupo, neste caso privilegiado, recebe da parte de Deus esses sonhos e só eles podem viver na prática aqueles sonhos. Mais uma vez, quero te dizer que esta questão é um erro, ok? Por quê? Porque a questão é o que acontece com os demais. O que acontece com os demais cristãos que não recebem sonhos? Ah, então eles vivem uma vida mediocre, vazia. Não é verdade. Deus fala com todos os seus filhos e suas filhas também através de sonhos. E aqui vem um ponto que eu quero te falar à luz da palavra. Qual é o texto que nos guia? O Salmo 37. Olha o versículo 5. Uma grande verdade. Diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Aqui está a verdade, ok? Confia e ele te ajudará. Essa é a questão. Quando nosso Senhor nos entrega um sonho, então pedimos imediatamente ajuda a Ele e falamos: Pai, por favor, vem me ajudar para que esse sonho que provém de Ti se realize na minha vida. E sabe qual é a boa notícia? Ele te ajuda. Então, hoje, nesta aula poderosa da Escola Plenitude, estaremos estudando sobre sonhos e como eles realmente se realizam em nossas vidas. Sempre é necessário lembrar que nosso Pai Celestial, quando nos fala um sonho, Ele sabe que nós podemos, na prática, viver, realizar esse sonho em nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E então, porque nos ama, justamente nos envia, nos revela esse sonho maravilhoso. Ou seja, Ele está olhando para a tua vida. Ele sabe tudo sobre ti. Sabe sobre tuas habilidades, teus talentos, teus recursos e diz: é suficiente para que isso venha a se realizar. Só que às vezes nesse momento pode dizer: não, eu acho que me falta. Deus diz assim: não, é suficiente para viver esse sonho. Mas então como? Como realizo na prática? Porque às vezes parece um grande sonho. E aqui quero te contar uma história linda de um personagem bíblico que é muito famoso. Qual é esse personagem? É Moisés. Mas vamos lembrar um pouquinho a história. Diz a palavra do Senhor no livro do Êxodo que o povo de Israel estava vivendo na escravidão já por vários anos. E esse povo estava sofrendo muito e clamava por ajuda ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele ouviu esse clamor e decidiu livrar ao povo da escravidão. E é aí então que começa o diálogo com Moisés. Quero ler o capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 8. Veja o que Deus fala a Moisés, ok? Por isso, diz assim: desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Muito bom. Até esse momento, lembremos, Moisés está ouvindo e diz assim: que lindo, Deus. É maravilhoso. Verdadeiramente esse povo precisa de libertação. E ainda você preparou uma terra. Fico até emocionado de ouvir isso. Até esse momento, Moisés está só ouvindo o que Deus está revelando, está falando para ele. Só que olha como vira este diálogo. Versículo 10. Deus continua falando a Moisés: agora, Moisés, vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. É aqui o momento onde Moisés deve se perguntar: o que eu tenho que ver com isso? O que eu tenho que ver com isso? Espera. Até a primeira parte está bom. Esse povo clamou a ti, Deus. E esse povo deseja que você o livre. Mas o que tenho que ver com isto? E aí há uma grande verdade sobre sonhos. Quando Deus nos entrega um sonho, nos fala um sonho, primeiro, Ele sabe que nós podemos viver, praticar esse sonho, realizar. Só que, ao mesmo tempo, devemos saber que esse sonho tem um objetivo maravilhoso. Através de nós, de nossa vida, Deus deseja livrar, abençoar outras pessoas. É esse o propósito do sonho, ok? Então, não é somente para mim, não é algo pessoal. Deus quer me entregar uma linda profissão, um sonho de ter uma grande empresa, uma profissão, um trabalho. Perfeito, Deus faz isso. Mas para quê?
para que através desse trabalho, dessa profissão, dessa empresa, você abençoar outras pessoas, ok? Sempre é para o outro. Somos instrumento da glória, da graça de Deus. Deus deseja te prosperar financeiramente. Que bênção, Deus te prosperou através do trabalho, de diferentes situações, mas hoje você tem muito dinheiro. É lindo. Para quê? Para ajudar pessoas que não têm dinheiro, ok? Esse é o objetivo de Deus nos revelar, nos falar um sonho. Através desse sonho, Ele sabe que podemos abençoar muitas vidas. É o que aconteceu com Moisés. Moisés é o líder escolhido para guiar esse povo a um lugar lindo e maravilhoso que é a Terra Prometida. Mas ok, e é aqui então, quando nós ouvimos o sonho de Deus, pode surgir mais uma vez em nossa mente uma série de questionamentos que eu chamo de obstáculos, ok? Então vamos aprender sobre isso. Quando ouvimos da parte de Deus aquele sonho que Ele sabe que é possível viver, possível realizar em nossa vida, pode surgir nesse mesmo momento uma série de ideias dizendo, não, eu não vou poder fazer isso. Ou seja, aquilo que eu chamo de obstáculos. Como assim? Ouvimos de Deus e falamos, que lindo, que maravilhoso, só que não vai dar certo comigo. Mais uma vez, quero lembrar de uma questão fundamental. Nosso Pai Eterno, Ele nos conhece perfeitamente, ok? Então, Ele sabe tudo, e sabe que aquele sonho sim é possível viver, é possível realizar. Mas voltemos para os obstáculos. Quais são os mais populares ou mais comuns? Um deles, eu não tenho os estudos suficientes para fazer aquilo. Eu nem terminei meus estudos. Tem pessoas melhores que eu. Percebeu? Essa parte da minha capacidade de conhecimento, não tenho. Qual é outra desculpa? Eu casei muito jovem, então não vai dar certo. Eu tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa, tenho que cuidar dos meus filhos. Se não tivesse casado, aí sim seria diferente, mas agora não. Agora meu tempo só é para cuidar da minha casa, da minha família. Uma segunda desculpa que dá. Qual é um terceiro obstáculo, na verdade? Eu não tenho pessoas que me ajudam. Não tenho. Aqui olha, onde eu moro, ninguém ajuda ninguém. E esse sonho precisa de muitas pessoas que venham me ajudar e não tem. Então, não vai dar certo. Mas um terceiro obstáculo que argumentamos para dizer em outras palavras, não, Deus, não. Mais um que eu coloquei aqui. Um muito famoso. Não tenho dinheiro. Esse desafio, esse sonho precisa de muito dinheiro e eu não tenho dinheiro. Mais uma vez, um discurso que colocamos em nossa mente, dizendo em outras palavras, não será possível viver o sonho de Deus na minha vida. E aqui coloquei mais outros, já de algo também mais íntimo, pessoal, que pode acontecer em algumas pessoas. Eu tenho um vício em uma área específica e esse vício me controla, não vai dar certo. Eu tenho muitas dívidas, olha, estou cheio de dívidas, não vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito depressiva, não vai dar certo. Eu tenho preguiça, não gosto. Percebeu? Qual é a ideia com tudo isto? Estamos dizendo, em outras palavras, que aquilo que eu tenho, esse problema, é tão grande que totalmente impede que o poder sobrenatural de Deus venha a se realizar em nossas vidas. É isso que estou dizendo. E aí eu vou argumentar uma série de desculpas, dizendo, é por isto, por outro, ou seja, veja, não vai funcionar. A minha pergunta, novamente, que eu faço, será que Deus não sabia disso antes de Ele ter falado o sonho? Claro que sim, Deus conhece tudo de nossa vida. Então, por que ainda assim falou? Porque Ele sabe que nada dessas questões, desses argumentos que acabamos de dizer, pode impedir que esse sonho se realize. Essa é a questão. Nada. Por quê? Porque com a ajuda do Senhor, tudo é possível. E eu quero ler um texto poderoso que nos vai ajudar a entender que nada pode impedir, com a ajuda do Senhor, para que o sonho se realize. Qual é esse texto? Romanos, o livro de Romanos, capítulo 4. Olha, está falando sobre uma situação que aconteceu com Abraão. Versículo 18. Olha o que diz aqui. Mesmo, está falando de Abraão, ok? Mesmo quando não havia motivo de ter esperança.
Olha o obstáculo de Abraão. Ele recebeu um sonho da parte de Deus, uma revelação, algo tremendo, só que, diz assim, ele não tinha motivo para ter esperança que aquilo se realize. Ainda que não existia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Ok? Esse é aquilo que Deus já planejou na vida deste homem Abraão. E agora vem o versículo 19. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre da Sara, já não tinha vigor. Ou seja, o que impedia que Abraão estava com 100 anos e Sara também era uma mulher idosa e não podia ter filhos. Ou seja, eles sim tinham argumento demais para dizer, não tem como que se realize esse sonho que Deus falou para nossas vidas. Que da nossa descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Espera, qual descendência se a minha esposa Sara não pode ter filhos e nós dois somos já bem idosos? Mas você sabe o final da história de Abraão? Sim, claro que sim. Então, quero fechar esta parte. Você tem algum obstáculo, algum argumento que pode dizer neste momento, Deus, não vai dar certo? Então, à luz da história de Abraão, posso te dizer, nada é impossível para nosso Senhor. Confia, acredita que esse sonho sim se pode realizar com a ajuda dele. Quando começamos a avançar na direção desse sonho, do sonho que o Pai Celestial nos entregou, nesse momento, na metade do caminho, surge em nosso interior, em nossa mente, o que eu chamo os gigantes. Os gigantes são ideias que estão dentro de nós que começam a dizer, melhor não, fica quieto, até aqui tá bom, mais que isso não. E às vezes ouvimos até demais esses gigantes e sabe o que acontece? Nos bloqueamos e paramos. Como consequência disso, infelizmente, perdemos a linda oportunidade de receber tudo o que Deus planejou em nossa vida. Como saber isto? Mais uma vez, temos que aprender grandes verdades através da vida de Moisés. Eu quero ler o capítulo 7 do livro de Atos. Olha o que este texto nos fala, o versículo 23. Diz assim, certo dia, estando Moisés com 40 anos, ok? Moisés está com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Ok? Então veja, Moisés está com 40 anos e ele já sentia dentro dele, dentro de seu interior, uma convicção. Deus me escolheu para liderar o povo de Israel e os livrar da opressão. Com 40 anos ele já sabia, ele sentia isso. Ele olhava a sua vida e falava, não tem como, não existe casualidade. Olha, tudo que aconteceu comigo, fui criado pela filha do faraó e tudo... Eu sou uma pessoa escolhida para viver esse sonho do Senhor. Com 40 anos. Só que nós sabemos que nesse momento não aconteceu aquilo. Agora, 40 anos depois, ou seja, Moisés está com 80. Com 80 anos, Deus o encontra novamente e agora sim, Deus está dizendo, agora sim, lembra? Você tinha esse desejo. É agora o momento para viver. É agora o momento para realizar esse sonho, esse desejo, esse propósito lindo. Só que agora Moisés começa a falar através dos seus gigantes. E eu quero ler alguns deles, que talvez você se identifique, talvez você tenha estes gigantes. Deus falou para ele, vá lá, vá até o faraó e fala que liberte meu povo. Então, veja, versículo 11 do capítulo 3 do livro de Êxodo. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Ou seja, ele está dizendo, Deus, você sabe quem é o faraó? É o homem mais importante da terra, pelo menos naquele momento. Quem sou eu? Então ele está dizendo, eu tenho medo, estou morrendo de medo de ir até lá e o faraó, ele pode me matar nesse momento. Ok?
medo. Primeiro gigante que muitas vezes nós podemos ter é o medo. Talvez você tenha. Mais uma vez, nesse momento, eu falo, não, como vou falar? Como vou falar para tantas pessoas? Eu me travo. Ai, como eu vou fazer? Como ensinar? Oh, não, melhor não. Medo. Medo é um gigante que está em nosso interior e que nos diz, para. Aí Deus falou, não é assim, Moisés. E aí, mais um gigante, o segundo que Moisés vai argumentar. Versículo 13. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas, então agora diz assim, se eu for agora para meu povo, não? Aos israelitas e lhes dizer, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Ou seja, aqui surge um novo gigante, qual é a timidez? Olha, eu vou lá do povo de Israel e falo, imagina, aí ele vai dizer, quem é você com esse discurso? Que é o líder, que é o filho de Deus? Quem é você? Verdade, eu sou muito tímido, eu não consigo chegar até eles e falar isso, é muito difícil. Timidez, é outro gigante, talvez você se identifique. Quantas vezes Deus colocou sonhos grandes, maravilhosos, cheios de desafios, e a timidez, não, eu sou muito tímido, não consigo nem orar, imagina, não consigo nem orar assim na minha casa com meus filhos, muito menos vou orar na igreja. Aí, timidez. Mais uma vez, quero te dizer isto. Se Deus colocou esse sonho, é porque Ele sabe que você tem todas as habilidades, características, talentos, recursos para que isso se realize na tua vida. Agora, mais um terceiro gigante que está em nosso interior, ok? Usando a vida de Moisés. Capítulo 4 do livro do Êxodo é o primeiro versículo. Moisés respondeu novamente, e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir, ok? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Aqui é insegurança. É insegurança. Não, e se não vai dar certo? E se eu falo, mas ninguém me vai achar louco? Vão achar que estou inventando? Quantas vezes também nós assim? Muitas vezes, essa insegurança. Não, que isso? Eu fazer isso? Não, é muito difícil. Eu estar pregando, evangelizando, eu estar tocando um instrumento de música, eu compartilhando a palavra para esse profissional. Olha, não, esse ele é profissional, ele é chefe. Eu sou um empregado. Insegurança misturado com tudo o anterior. Medo e a timidez. Gigantes que está dentro de nós. Moisés fala muito também para nossas vidas. Mais aqui vem esta parte já que está relacionado com habilidades, ok? Diz assim que, o versículo 10 do capítulo 4, Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Ou seja, não tenho habilidade para falar. Não tenho essa habilidade. Lembra no início que eu falei dos obstáculos? Está aqui muito relacionado. São os gigantes que se apresentam e que dizem assim, não dá. Você não. Você tem uma limitação. Você já nasceu com essa limitação e não pode. Neste caso, Moisés está dizendo, eu tenho dificuldade para falar. Como que eu vou falar ao faraó? Como que eu vou falar para o povo de Israel se eu sou limitado na fala? Então, gigantes. Talvez você neste momento também se identifique. Não, eu tenho um problema já desde que nasci e não vai dar certo. Quero sempre lembrar, Deus se te escolheu é porque Ele sabe que você tem todas as habilidades, talentos, recursos, tudo para que venha a se realizar esse sonho. E aí termina com que é muito interessante. Após todo esse diálogo de Moisés com Deus, vem assim o versículo 12. Olha, esta parte é muito forte. O versículo 11 começa dizendo, o Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Está dizendo, qual é a tua limitação? Falar. Olha, eu posso te fazer falar nesse momento. Ou seja, nesse momento posso te entregar uma unção sobrenatural e você vai falar tranquilamente. Essa mesma ideia que Deus está dizendo. Ele nos entrega nesse momento, na caminhada, uma unção sobrenatural para que venha a se realizar, venhamos a viver esse sonho, ok? Só que o versículo 12 diz assim, agora vá, para de reclamar, para de argumentar,
vá Moisés. Só que Moisés diz assim, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então, o último gigante dele é comparação. Espera, agora lembrei, eu conheço um amigo que é melhor que eu. Conheço um parente que é melhor que eu. Eu conheço um colega do trabalho que é melhor que eu. Conheço, inclusive, pode ser até meu filho. Ele é melhor. A comparação. O último gigante de Moisés foi a comparação e está dizendo em outras palavras, envia o outro, envia o outro. Neste momento, eu acredito que o Pai Celestial te está lembrando desse sonho que já faz tempo te falou. Neste momento. Quando eu estava estudando isto, Deus começou a me falar dos sonhos, ou do sonho que Ele já faz tempo que me falou. E quando estudei esta história de Moisés, sobretudo os gigantes de Moisés, lembrei de alguns que eu também argumentei ao Senhor. Pior de tudo, não somente argumentei, sino que ouvi o gigante e eles me travaram, eles me bloquearam. Nesse momento eu fiquei pensando, Pai, perdão. Perdão por ter ouvido mais aos gigantes e menos a tua maravilhosa voz. E este é o momento que eu gostaria que você realize também. Este é o momento que você precisa dizer, Senhor, perdão, por ter ouvido os gigantes. Por ter ouvido os gigantes. E sabe, talvez fiquei na metade do caminho. Talvez até avancei um pouco, mas já faz um tempo que isso aconteceu. Então, se realmente você está na metade do caminho, quero te dizer uma coisa. Ainda é possível continuar a caminhada. Sim, ainda é possível você continuar na caminhada e chegar àquele sonho que Deus te entregou. Ok? Sim. Como saber disso? Tem uma história muito linda que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu acho esta parte poderosíssima do Senhor. Diz que Deus, nosso Senhor Jesus, está caminhando por sobre as águas, ok? É muito tremendo esse momento, imagina. E aí o Pedro vê isso e ele diz, eu também quero caminhar. Mais uma vez, quero te dizer que isso é impossível para o ser humano, ok? O ser humano não pode caminhar por sobre as águas, só através de um acto divino. E é aí então que, olha o que Jesus falou para esse pedido. Versículo 29 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Jesus falou, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Ou seja, realizou, ok? Olha, mas você percebeu o que aconteceu? Diz assim que Jesus falou, vem. E diz que Pedro nesse momento desceu, saiu do barco e olhou em direção de Jesus. Aí está o detalhe, em direção de Jesus. Se eu quero viver o sobrenatural, aquele sonho, aquele propósito, aquilo que Deus já me falou tempo atrás, tenho que olhar a Ele. Por quê? Como saber disso? Porque agora vem o versículo 30. Diz assim, mas, quando Pedro reparou, lembra, ele estava olhando para Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Foi aí. Ele estava caminhando sobre as águas, ele estava olhando a Jesus, só que mudou o seu olhar, a direção do seu olhar e afundou. É aquilo que acabou de falar anteriormente. Estamos avançando, estamos caminhando, mas começamos a olhar aos gigantes, aos obstáculos, a tudo aquilo que nos pode impedir, dentro de nossa mente, de nosso raciocínio, nos poderia impedir a continuação da caminhada. Entendeu? Estava dando tudo certo quando Pedro olhava para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha, continua em oração, continua na palavra, acredita no sobrenatural, não desiste, confia, renova nas misericórdias do Senhor, mantém a esperança, continua firme. Olha o que aconteceu com Abraão, ainda idoso, mas ele teve a oportunidade, ele e a Sara, olha, é isso, olha aí. Mas de repente, não, espera,
eu tenho medo, os gigantes. Ah, eu sou inseguro, mas eu estou tímido, mas eu tenho um problema desde que nasci. Aí os gigantes afundou. É aquilo que fez, infelizmente, que Pedro venha a realizar tudo. Só que, sabe o que aconteceu? Ele gritou: ajuda-me, Jesus, salva-me. Essa é a questão. Neste momento, mais uma vez, talvez você está na metade do caminho, porque parou já faz um bom tempo. Parou dizendo, não, até aqui está bom. Mas Deus diz assim, não, continua. E então, como continuou? Gritando, clamando, salva-me, Jesus. Ajuda-me, Espírito Santo. Pai Celestial, por favor, me concede essa linda oportunidade de viver esse sonho. Por favor, clama ao Senhor, clama, pede ajuda. Deixa de olhar aos obstáculos, aos gigantes. Olha o poder sobrenatural de Deus. Olha para a sua presença. Olha para aquilo que Ele realmente já planejou na tua vida. E é aí então que surge o versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. No mesmo instante. Pedro precisou clamar novamente, olhar para Jesus. Deixou de olhar no vento, nas ondas, voltou para olhar Jesus e falou, Jesus, salva-me, ajuda-me, por favor. E Jesus estendeu a mão e o tirou. É isso que Deus faz contigo neste momento. Por favor, Pai, quero viver um sonho. Aquele sonho que você planejou na minha vida. Ajuda-me. E é neste momento que o Pai Celestial vai estender a mão. Não interessa onde você se encontre, não interessa quantos anos passaram disso, não interessa todas as limitações que você pode encontrar na tua vida, não interessa. É a mão poderosa do Senhor que vai te ajudar a sair desse lugar e viver o sonho do Senhor. Olha, sabe como termina esta história? Diz assim que após acontecer isto, o versículo 33 diz assim, então os outros discípulos o adoraram a Jesus e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Essa é a questão. Quando vivemos o sonho do Senhor, aquele que Ele planejou, aquele que Ele já nos falou, realmente as pessoas que estão ao redor, veja, os discípulos, só Pedro foi o que caminhou, foi ele que afundou. Só que os discípulos, ao ver tudo isso, disseram, este Deus, este Jesus, eles o adoraram. É essa questão que eu falei no início. Quando você e eu vivemos os sonhos do Senhor, as outras pessoas que estão ao nosso redor, colegas de trabalho, da faculdade, familiares, nossos filhos, eles olham para a nossa vida como os sonhos se realizaram e dizem, verdadeiramente existe um Deus todo-poderoso. E eu quero o Deus do meu pai, eu quero o Deus do meu colega de trabalho, eu quero o Deus do meu amigo da faculdade, eu quero o Deus do meu parente, eu quero o Deus daquele que eu conheço e sei que Deus faz maravilha porque olha tudo o que aconteceu com ele, com meu amigo, minha amiga, meu colega, qualquer que seja a pessoa. Então, fechando esta aula, quero te dizer isso, que quando vivemos o sonho do Senhor em nossa vida, outras pessoas adoram a Ele. Esse é o objetivo principal pelo qual o Pai nos envia sonho. E então, fecho esta aula lendo a primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, o segundo capítulo, diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para ti. Para ti, meu irmão, para ti, minha irmã, para ti que o Pai te ama. Ok? Você nem imagina, você nem consegue enxergar tudo o que Deus planejou para a tua vida aqui na Terra. E todos esses sonhos, toda essa maravilha é possível viver com a ajuda dele. E destruindo os obstáculos e não aceitando os argumentos dos gigantes que estão em nosso interior. Pelo poder de Jesus, venhamos a viver aquele sonho que talvez estamos pela metade do caminho, mas como Abraão não desistiu e no final recebeu a linda promessa. Pelo poder de Jesus, te aguardo até o próximo domingo.